Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Angélica, estou aqui com a Milton em mais um episódio do nosso podcast Sinapses. Hoje nós estamos com um convidado super especial, uma pessoa inteligentíssima que tem um currículo maravilhoso, professor de português, escritor de livros, ganhou vários prêmios já pelo mundo afora. E ele vai falar um pouquinho mais sobre a carreira dele, vai compartilhar todas as experiências e vai contar de um novo projeto que ele está lançando agora, maravilhoso. Bruno, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Então, eu vou começar já pedindo para você falar um pouquinho para a gente da sua trajetória, qual é a carreira, né? Os passos que você resolveu seguir dentro da sua carreira, por que resolveu fazer letras, contar um pouquinho. Oi, tudo bem, gente? Gente, olha, eu tô conversando com eles da hora que eu cheguei, eu acho que nem tem mais assunto. Aí eu vou perguntando, vai dar certo. Mas tá, assim, eu escolhi fazer letras porque eu já era professor de redação, eu sempre fui. Aquela tia velha de redação que fuma e toma café. Eu que diz que risca os textos, os meninos todos, eu sempre fui. Só nunca fumei, mas tomava café enlouquecidamente, né? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer letras para poder, enfim, ganhar mais, né? Porque na época eu não tinha curso superior. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já me sustentava das aulas que eu dava. Então, ao todo, são quase 21 anos que eu sou professor de português. Quando alguém pergunta assim para mim, Bruno, qual é a sua profissão? Eu gosto de dizer que eu sou professor de português. Eu acho bonito, eu acho legal. É chique. É chique, entendeu? E a pessoa acha que a gente escreve bem. Sim. Mas assim, na verdade, Angélica, falando sério, não foi eu quem escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu, entendeu? Tá. Então, assim, eu nunca fiz outra coisa. Tá. Então, quando eu era pequeno, primeiro eu quis ser padre, aí não deu certo. Aí depois eu quis ser ator, que eu queria trabalhar na televisão. Depois não deu certo. Aí quando eu vi, eu estava dando aula com 15 anos e eu estava adorando a coisa. Aí eu descobri que, na verdade, eu queria era aparecer. E aí, com 15 anos, você já começou Com a dar aula. É. Aí depois vieram aí as oportunidades vão vindo, a gente está muito muito enturmado ali, né, naquela vida. Aí a gente acaba que... Então, eu aprendi a gostar, entendeu? Não é que... às vezes eu ouço relatos de colegas dizendo assim, ai, eu amo ensinar, que desde pequeno... Nunca gostei. Nunca. Não foi o que me motivou. Você descobriu depois, Eu no fui meio do descobrindo. caminho. E aí é o amor verdadeiro, que é Sim. aquele amor que a gente aprende a ter, entendeu? Sim. Porque pode ser só uma paixão Que passa, né? passa. Que foi o que aconteceu comigo com a biologia. Com a que biologia. eu queria ser professor de biologia Tá. também. Tive esse momento. Porque eu tive uma professora chamada Milena, eu achava a Milena extraordinária. Tá. Eu queria ser igual a Milena e ela era minha professora de citologia. Então, aquela parte de citologia eu amei. Mitose, meiose, organela citoplasmática. Que Eu lindo. lembro complexo de Golgi, Sim. mitocôndria, essas coisas, né? Mas aí veio a genética. Ai. E aí eu percebi que eu gostava da professora, que eu não gostava da biologia. Entendi. Entendeu? Aí eu fui percebendo que, na verdade mesmo, eu gostava da área de humanas, de literatura, linguística, essas coisas, né? E você sempre leu muito, Bastante. desde pequena? Isso sim. Mas eu nunca me considerei, até hoje eu não me considero uma pessoa estudiosa. Nunca estudei muito. Eu sou disciplinado. Uhum. Então, assim, você jamais vai me ver na rua fazendo alguma coisa se eu tenho um monte de coisa para ler, para escrever. Isso eu não consigo, Tá. entendeu? Primeiro eu tenho que fazer, depois eu vou descansar. Eu não Tá. descanso para trabalhar, eu trabalho para descansar, entendeu? Sim. Então, eu tenho uma rotina muito ritmicista, de Tá. muita disciplina. Isso eu sou. Tá. Né? Então, assim, para quem está de fora, que me vê naquela disciplina toda, acha que eu sou estudioso. Mas eu tenho vários amigos que são muito mais estudiosos do que eu, né? Mas eu sou disciplinada. A questão é o comprometimento. Sim. Então, assim, você saber administrar o seu tempo
é a chave de tudo. Tem gente que fala assim pra mim, ai, você faz o quê? Gente, a minha vida é normal. Eu não saio, assim, eu não sou uma pessoa de balada, de ir pra noite, não porque eu fico em casa estudando, é porque eu não quero. Uhum. Se eu quisesse, eu me organizaria e ia. E eu faço tudo que a pessoa normal faz. Eu assisto novela, eu ouço música, eu vejo Xuxa, eu faço nada, eu vejo meme, entendeu? Tudo isso eu faço, só que depois eu ter trabalhado, de ter entregue Sim. aquela demanda, de ter lido aquele livro, ter escrito aquilo, entendeu? Então, assim, a minha vida é totalmente desinteressante. Porque a gente fala assim, Bruno, vamos ali. Aí eu falo que não. Aí diz assim, algumas pessoas pensam que vou ficar em casa estudando. Não, eu vou ficar em casa fazendo nada. Às vezes você não quer ir mesmo, eu né? tô morrendo de preguiça de ir. Entende? Mas Entendo. E, Bruno, você é do Pará. sou. E o que levou você vir para São Paulo? Quando você veio para cá? O que motivou essa decisão? Então, eu nasci numa cidade chamada Rondon do Pará, que é o interior do Pará. Na época, assim, eu sempre fui aquele filho rebelde, né? Tadinha da minha mãe, ela até custou entender algumas coisas, né? Porque como ela vem de uma família a família da minha mãe é muito grande, ela tinha 12 irmãos, Nossa, né? grande. E aí, qual era a tradição? Os mais velhos vão saindo de casa, vão casando e vão saindo, os mais novos vão ficando, entendeu? Só que eu nunca fui eu nunca fui assim uma pessoa de fica aí, sabe? Então, eu fui o primeiro a sair da casa da minha mãe. E você era o caçula? Aos 17 anos, na verdade 15. Eu falei assim pra ela, olha, filha, não dá não. Fica aí, eu vou ali. Com 15 anos? E aí quando eu tinha 17 para 18, eu passei no vestibular e saí. Só que assim, a minha mãe não botava a menor fé, né? Porque como ela achava que era fogo de palha. E ela só percebeu que eu estava levando muito a sério quando eu terminei a minha graduação. Tá. Aí ela percebeu que não era, mas é porque eu gosto de ciclos, entendeu? Eu gosto de coisas que... Eu acho que eu lido bem com finais de ciclos, inícios de ciclos, eu acho que eu lido bem. A Milton sabe disso, né? A gente já conversou várias vezes. Então, assim, eu não tenho medo de coisa nova, entende? Minha angustia é eu ficar com a sensação de estar confortável, de zona de conforto. Não gosto. Definitivamente nunca gostei. Desde que eu me entendo por gente. Então, eu falei assim, ó, não quero esse marasmo, eu vou sair daqui. A maneira que eu vi de sair da casa da minha mãe foi passar no vestibular. Porque não tinha universidade na cidade onde nós morávamos. Não tinha. Hoje já tem, na época não tinha. Então, assim, ó, eu preciso passar no vestibular para poder sair daqui. E aí nunca mais voltei, porque aí as oportunidades vão aparecendo, aí a gente vê, agora eu vou aqui, agora eu vou fazer aquilo outro. E aí, quando eu decidi vir para São Paulo, foi porque, de novo, esse espírito de que já deu, entendeu? Em busca de novos desafios. Sim, então assim, olha, eu nasci no Pará, me criei no Pará, minha graduação foi no Pará, o meu mestrado e doutorado foi na Federal do Tocantins, eu morei no Tocantins, assim, 7 anos. Eu amo Tocantins, adoro Tocantins e adoro Pará, minha casa, amo. Só que aquilo já estava começando a me deixar angustiado, entendeu? E aí, não tem aquela coisa que você pensa assim, eu quero, mas eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu estava naquela fase. Que veio com a pandemia, né? A pandemia deixou a gente bem sensível a algumas coisas. Sim. E aí veio o convite de vir para cá. Aí eu vi. E aí começar do zero. Do zero. E eu acho o máximo começar do zero. Que legal. Eu não ter adoro medo de começar. desafio nenhum Não, e se reinventar, né? Pois é, e aí você descrevendo, né, suas características iniciais, aí toda a sua carreira agora, né? Eu tô vendo aqui algumas publicações suas, né, alguns destaques, né? Talvez o pessoal ainda não saiba, mas você entrou novamente pro Ranking Brasil, livro dos recordes nacionais. Desta vez ganhou o posto de pesquisador com maior número de capítulos de livros acadêmicos publicados. Essa foi só uma delas. Publicou mais de 41 capítulos em um ano. Aí tem mais. Haja disciplina, né, Bruno, para escrever tanto. bastante. Mais uma aqui, ó. Novo membro da Academia de Letras da América Latina. Foi. Deixa eu ver, tem outra aqui. Bruno maior linguista, Gomes, né? considerado o maior linguista do Brasil. Foi também. Saiu lá do Pará. E eu estava no Pará Tava nessa no época. Pará. Acho que sim.
Você foi reitor também, vice-reitor de universidade. Eu já fiz de tudo um pouco, minha irmã. E assim, esse espírito nômade que eu tenho me dá condições de ter experimentado várias coisas, né? Esses cargos de gestão foram sempre as piores experiências da minha vida. Né? Eu não sirvo para ser gestor, não tenho. Por exemplo, a Milton foi meu coordenador e ele sabe. Eu queria ser ele. Né? Ter essa demanda da gente um autocontrole, né? Eu não tenho, então. Não. Então, mas foi uma experiência bonita, foi bastante válida. Eu não tenho vontade de repetir, mas foi bastante válida. Aí eu já fui coordenador de pesquisa, já fui tudo que você coordenador de comitê de ética, membro de não sei do que, editor-chefe de revista. E são assim, e todas essas experiências me ajudam me ajudam a ter a visão que eu tenho hoje sobre a educação, sobre o ensino, porque eu já vi de diversos prismas, sabe, Angélica? E aí, só que assim, essa minha inquietação que eu tenho com as coisas não me deixa esquentar lugar. Uhum. E eu acho isso muito natural. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que estão em um determinado cargo há 10 anos e não querem sair dali. Gente, acorda para Jesus, você já deu o que tinha que dar, sai, entendeu? Que a gente vai ficando velho e não é que é velho cronologicamente, mas a nossa profissão, a educação, nos envelhece rapidamente porque é um meio muito dinâmico. Muito dinâmico. Por exemplo, eu tenho dificuldade de falar com pessoas de 12, 13 anos. Eu tenho dificuldade, porque há muito tempo eu deixei de ter essa idade. Sim. E há muito tempo eu deixei de trabalhar com esse público. Se eu tiver que ir lá, dar um oi, dar um abraço, não sei o quê, uma gracinha, eu vou. Mas, assim, viver daquilo, eu não sei se eu consigo mais. Sim. Porque a educação é muito dinâmica. Então, esse dinamismo nos envelhece muito rapidamente. Né? Então, eu acho que é uma falta de inteligência emocional a pessoa achar que em 10 anos ela fazendo a mesma coisa naquele cargo, ela ainda faz com excelência. Sim. Entendeu? Pode ser um profissional incrível, pode ser, não se questiona. Mas a gente não acompanha. Eu acho que é saudável a gente ceder o nosso lugar para alguém que vem, que vai fazer um trabalho melhor que a gente mesmo. Sim, é uma forma também de você descobrir coisas novas, Sim, né? E sim. se recolocar em outros ambientes. E essa questão da inteligência artificial, Bruno, você enquanto professor, como que isso atrapalha? Porque eu sei que você orienta trabalhos de pesquisa. Você acha que esses nossos jovens estão se utilizando dessas ferramentas com sabedoria ou estão ficando mais acomodados por conta disso? Não estão, não estão. E, na verdade, é assim, eu sou a favor da inteligência artificial, desde que ela seja utilizada com o real propósito dela. Porque o propósito da inteligência artificial não é fazer para você. Ela vai te auxiliar, né? Ela vai te dar algumas sugestões, ela vai te ajudar no raciocínio, sabe? Mas ela não vai fazer para você. Só que aí vem tantas outras questões atrás, Angélica, porque, veja bem, as pessoas hoje, elas estão cada vez mais preguiçosas. Porque a cada dia que se passa, parece que elas estão lendo menos. E aquilo que elas se propõem a ler não é aquilo que o mercado as cobra. Né? Então, essa dificuldade em escrever é natural de uma ausência de leitura. E essa ausência de leitura também é motivada por uma questão cultural. Bauman diz em tempos líquidos. Então, ele diz que a cada dia que passa, as relações são mais efêmeras, porque a gente vai querendo coisas mais imediatas. A gente se cansa de esperar muito. Né? Então, a gente quer um texto rápido, mas que tenha conteúdo. A gente não quer ficar tantos anos fazendo um tal curso. A gente quer fazer um curso menor, que nos dê as mesmas condições daquele de mais tempo. Então, a gente está vivendo esses tempos líquidos. Essa liquidez, de alguma maneira, incentiva uma postura de pouca leitura. Que, na verdade, essa pouca leitura, o que é? É uma preguiça de pesquisar. Né? E aí vem a inteligência artificial com um propósito X, mas como ela está inserida nesse contexto, as pessoas acham que vai fazer. Eu vou falar, ela vai fazer para mim. E assim... Isso é muito complicado. É utópico, né? Sim, sim. É igual se você me perguntar sobre a educação à distância. Eu sou super a favor, eu não sou contra.
Eu sou contra, assim, a ideia de massificação do sistema. Né? Eu vou fazer um curso EAD porque é mais fácil. Não é esse o objetivo, né? E não é mais fácil. Não é porque mais fácil. Um curso EAD exige de você uma disciplina. Que nem todo mundo tem. Não, pouquíssimas pessoas têm. Porque as pessoas não querem deixar de comer uma pizza com um amigo para assistir aquela videoaula que está ali esperando ele. Fazer aquele relatório. Porque ela acha, não, eu vou comer minha pizza porque a videoaula está ali. Quando eu voltar, eu assisto. Não assiste, que vai chegar e vai dormir. Quando vê, aquilo ali está engatando dia após dia e você não viu a videoaula. Entendeu? Então, assim, a educação à distância demanda autonomia, demanda disciplina e demanda uma rotina de leitura de alguém que tem o discernimento de entender o que é que serve e o que é que não serve. Entendeu? Então, quando a gente fala... às vezes eu vejo assim, debates sobre EAD que foca muito na tecnologia. Mas aí com a tecnologia assim a gente consegue um ambiente virtual, que isso, interativo. E... um ambiente virtual que seja intuitivo. Que não sei... Gente, ok... Mas a questão é muito além da ferramenta. A questão é uma questão cultural. O brasileiro ainda não está preparado para usar EAD, como é de fato a proposta do EAD. Então, a inteligência artificial é isso. A inteligência artificial veio para nos auxiliar. Mas o ser humano não está preparado para esse tipo de auxílio. A gente fala isso até no direito, né? A gente vê muitos advogados que fazem uso dessa ferramenta. No direito a gente, assim, poucos advogados já utilizam, né? Na verdade, a minoria. A maioria está começando a conhecer agora. E, assim, para o direito ela tem uma prática muito boa, né? Então, assim, a gente consegue jogar ali ideias para ajudar a desenvolver algumas teses e tal, ou reelaborar alguma escrita. Às vezes a gente tem uma ideia, você joga a ideia lá. É uma ferramenta de auxílio. Agora, o que não dá de jeito nenhum é fazer no escuro. Sim. O que a gente já viu, outro dia teve uma reportagem que um jornal mandou fazer no ChatGPT uma reportagem. E aí ele copiou e colou, e no jornal impresso foi inclusive o comando que ele deu no início. Atue como repórter experiente há 20 anos e tal. E saiu no jornal impresso. Isso daí foi... Que feio, né? Pois é. Que horror. Agora, no direito, uma coisa que a gente conversa muito aqui, que a gente pensa no escritório, é a forma de trabalhar o texto jurídico. Né? Você tem até uma experiência, essa parte de sua linguística, que você tem uma relação aí com o âmbito jurídico, né? Uma coisa que a gente busca fazer, pensando em técnicas aí, em ferramentas da neurociência com o direito, é como a gente pode otimizar nossa peça processual, ali, nossa petição. Por quê? Porque o nosso processo, querendo ou não, para o juiz, é mais um. É mais um de milhares, talvez, que ele tenha lá para ver. E a gente pensa, como eu posso fazer uma petição, me preocupar em fazer um trabalho pensando em quem vai ler. Porque às vezes a gente faz pensando na gente, vou escrever, mas espera aí, a pessoa que vai ler, o que ele espera? Né? Quando eu vou passar uma mensagem, seja por um texto, um vídeo, qualquer coisa, eu tenho um objetivo com aquela mensagem, né? Então a forma que eu organizo aquilo pode facilitar ou não. A gente pode ter um texto agradável de ler e pode ter um texto maçante. Então a gente conversa muito sobre como a gente pode deixar um texto mais objetivo, mais persuasivo, sem muita enrolação. Então, no direito hoje, uma coisa que a gente está fazendo é tirar um pouco o juridiquês, né? Então, no direito, a gente está deixando de usar muito ali termos latins, cada vez menos comum, né, ter termo latim, e ter termos acessíveis para que qualquer pessoa possa ter. Então, assim, como que você enxerga essa forma da aparência até, que passa desde a formatação, né, do texto, você que trabalha com mestrado, né, orientação de pós-graduação, né, como que você acha que a forma de apresentação do texto e a estrutura pode facilitar o entendimento ali da informação que você quer passar? Assim, quando a gente elabora um texto, a gente tem que pensar muito na pessoa que vai ler. Porque para a gente que faz, está tudo muito claro. Né? Isso eu escuto muito quando a gente vai para bancas de defesa de qualquer trabalho. A banca diz assim, eu achei que não ficou clara essa parte, eu acho que você poderia explicar melhor.
para a pessoa que escreveu, tá muito claro. Tanto é que a maioria dos alunos ficam super bravos com a banca, né? Como não tá claro? Claro que tá claro. Mas, assim, para o leitor não está claro, Sim. né? E aí, só que aí vem a questão da objetividade. As pessoas confundem o fato de você ser claro com o fato de você ser verborrágico. Aí escreve muito, não necessariamente coisas importantes para aquela situação, e a pessoa pensa que está sendo claro. E, na verdade, uma escrita clara é uma escrita assertiva, né? Não é uma escrita extensa, né? Então, aí esbarra em uma outra situação, que é a situação do conhecimento de quem escreve. Como linguista, eu percebo assim, geralmente, quem tem dificuldade de ser assertivo na escrita, alegando que tudo é essencial, por isso tem dificuldade de condensar, são pessoas que não têm, geralmente, propriedade naquilo que está escrevendo. E parece que está enrolando. Então, quando a gente não tem propriedade naquilo que a gente está falando, claro que tudo é essencial, a gente não sabe. O que é o mais importante. Entendeu? Então, vai estudar, né? Vai ler. Por exemplo, quando eu trabalhava com a Milton dizia assim, olha, você consegue dar esse conteúdo em quantas aulas? Aí eu dizia assim para ele, em quantas aulas você quer que eu dê? Ele me falava. Ele fala que conteúdo é igual sanfona, né? Se precisar, a gente... Entendeu? Sim. Lógico. Se você falar assim para mim, Bruno, você vai dar aula de objeto direto, objeto indireto, 3 aulas. Você dá? Dou. Mas se tiver que dar em um, eu também dou. Sim. Né? Porque a gente sabe o que é essencial Assim. naquilo ali. Que é mais relevante. E aí isso nos dá condições de ser mais assertivo, de ser Sim. mais objetivo, de ser mais claro. Né? Então, aí vem uma outra questão. As pessoas querem escrever sem ler. Esse é um grande problema, né? Aí E é o não tem achismo. assunto. E o achismo, né? Os textos de internet, escrevo qualquer coisa e todo mundo Mas isso que você referência. falou, para mim faz muito sentido. Eu percebo isso nas minhas aulas, né? Quando eu dou aula de matemática, principalmente, ou física, o que eu percebo parece que quanto menos eu falo, mais fácil do aluno entender. E às vezes ele teve a mesma aula com outro professor, e aí o professor fala aquilo que precisa, daqui a pouco ele volta, fala de novo, daqui a pouco ele fala de novo, daqui a pouco ele dá uma volta e fala. E o aluno que tinha entendido lá na primeira vez, já se confundiu. Às vezes o professor já falou tanta coisa de novo a mais que ele fala, acho que eu não entendi. Eu achei que eu tinha entendido, agora eu acho que eu não entendi mais. Então eu acho que tá de acordo com o que você tá falando, né? Objetividade, né? A objetividade, né? Fala assim, ó, você tem que saber isso aqui. É igual quando a gente tá discutindo, às vezes, um caso, né? O cliente chega para você e conta uma baita história e tal, e para ele tudo é importante, né? Porque ele vivenciou aquilo. Só que eu tenho que pensar assim, tá, quem vai decidir é o juiz. Nessa história toda, o que o juiz quer saber? O que é ele relevante? Quer saber o quê? Ele quer saber qual foi o dano, qual foi a consequência, qual foi o prejuízo e tal. Tá. Mas que o fulano falou isso, aquilo. Eu sei que às vezes ofendeu a pessoa e tal, ela fica chateada com aquilo, mas às vezes para decisão, para o juiz, aquilo não vai acrescentar em nada, né? Sim. Então, essa objetividade é uma coisa interessante. E tem uma falsa ilusão, Angélica. As pessoas acham que escrever bem é escrever gramaticalmente, tudo em dia, o ponto ali, a vírgula ali. Existe a diferença entre escrever corretamente e escrever bem. Sim. Né? Escrever corretamente é essa preocupação com a gramática, que é essencial, mas não é suficiente. Né? Então, às vezes, você é um expert em gramática. As vírgulas estão todas ali, os acentos estão todos ali, a concordância sempre muito bem articulada, mas isso não faz o teu texto um bom texto. Um bom texto. Isso faz o teu texto um texto correto, mas não é o suficiente. Então, para você escrever um bom texto, além de toda essa preocupação gramatical, eu sou professor de português, lógico que eu sei a relevância disso. Mas, para o seu texto ser bom e te garantir um sucesso em uma seleção que você está fazendo, ou mesmo no processo que você está ali, é você ser claro. Sim. Né? É você escrever corretamente, mas essa escrita clara, concisa, objetiva e, ao mesmo tempo, didática. Sim. Né? Porque se a gente for ver a sociedade, por exemplo, de 20 anos atrás,
20 anos atrás era assim. Por que que hoje a área jurídica é cheia desses penduricalhos de juridiquês? Por quê? Porque quem é adepto a esse perfil de escrita, você pode perceber que são pessoas adeptas a um modelo de direito que não existe mais. Sim. É um modelo assim, de 20 anos atrás, 30, onde a sociedade ela era hiper especializada. Então, o que é isso? Olha, eu sou do direito, eu vou escrever para quem é do direito. E se você é do direito, é sua obrigação saber o que significa isso. Sim. Entendeu? Aí vem os excessos. Aí, olha, eu sou de letras, então eu vou escrever só para quem é de letras, e quem é de letras tem que saber o que é semiótica, por exemplo, né? Essa ideia de hiperespecialização, ela não existe mais há muito tempo. Há muito tempo que todo mundo escreve para todo mundo, né? Então, quando a gente começa a entender que a escrita é universal, porque eu escrevo para todo mundo, independentemente da formação desse meu interlocutor, eu tenho que ter uma preocupação com ele. Sim. Então, a minha escrita tem que ser didática. Sim. Então, eu estou trabalhando com os direitos, eu estou fazendo um texto aqui jurídico, mas esse texto jurídico vai ser lido por um profissional da educação, Sim. vai ser lido por um profissional da saúde, e esses outros profissionais têm que ter condições de entender. Entendeu? Porque o seu interlocutor pode ser qualquer um. E você discute a escrita jurídica até no seu pós-doutorado? Sim, no meu pós-doutorado, o que foi que eu fiz? Eu utilizei a linguística sistêmico-funcional para identificar padrões oracionais em sentenças. Nossa, no Brasil não tinha, né? Então, o que acontece? Como eu lido com a linguística sistêmico-funcional desde o mestrado, é uma área dos estudos da linguagem que é dividido em três situações ali, né? Que é a textual, a interpessoal e a ideacional. Então, assim, a textual se preocupa com a clássica coerência e coesão, né? A relacional, a interpessoal, se preocupa com aquela questão da modalização do discurso, e a ideacional se preocupa com a transitividade. Então, na transitividade, eu tenho condições de identificar padrões oracionais de uma escrita. A escrita jurídica, ela é muito linear, mas não havia ainda um estudo que nos desse condições de padronizar. Então, eu peguei a linguística sistêmico-funcional, identifiquei esses padrões, e a gente tenta perceber como esses padrões na escrita jurídica apontam para uma possível decisão do juiz, assim. Nossa, que legal. Né? Então, assim, identifica os padrões, e esses padrões já apontam para uma decisão do juiz. Entendi. Né? Nos Estados Unidos, já não é tão novidade assim, né? Essa ideia. Até mesmo porque a linguística sistêmico-funcional, ela nasceu para ensinar o inglês. No Brasil, a gente tem pouquíssimas coisas sobre isso, né? E aí, quando a gente pega a sintaxe do inglês e a sintaxe do português, é bem diferente, né? E esses padrões oracionais, eles nos ajudam a identificar a sintaxe daquela língua, e essa sintaxe vai nos apontar para algum resultado semântico. No caso do texto jurídico, é a sentença do juiz, né? Nossa, que legal. É um trabalho super inovador, né? E uma outra coisa que você já Muito estudou, legal, que eu lembro que a gente já conversou, é sobre a semiótica jurídica. Você consegue explicar um pouquinho? É porque, assim, eu sou da linguística aplicada. Tá. Nós, da linguística aplicada, nós entendemos que a linguística aplicada, ela não é uma disciplina, embora tenha se disciplinarizado por questões de políticas públicas. Mas a linguística aplicada, ela é uma perspectiva de se fazer ciência. Uma perspectiva indisciplinar de se fazer ciência. Então, nós mobilizamos outras teorias dos estudos da linguagem de modo a dar condições para a gente fazer uma microanálise. Quando eu comecei a trabalhar com o direito, em 2010, eu tinha acabado de terminar o doutorado. Então, acho que foi 2016, 17, por ali, que eu comecei a trabalhar com direito. E aí, eu comecei a trabalhar com a semiótica jurídica, né? Porque, embora não seja semioticista, mas eu uso a semiótica para poder entender o discurso jurídico, a escrita jurídica. E, na época, era bem legal, porque a gente analisava o percurso gerativo de sentido, que a gente pega o texto jurídico e vê 3 possibilidades de interpretação daquele texto de uma maneira gradual.
Essas possibilidades de interpretação me ajudam a entender, por exemplo, a relação estabelecida entre advogado e juiz, que é inconsciente, mas existe. Entende? Então, tem uma coisa bem legal da semiótica, que é a semiótica francesa, né? A americana é mais estrutural. Mas a semiótica francesa, ela diz assim, que a gente mantém uma relação de afeto com qualquer coisa, que é chama de semiótica das paixões. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o meu copo. Só que aí, sei lá, ele quebra. Aí a Angélica vai assim, olha, usa aqui o meu e me dá. Não é a mesma coisa, Sim, porque eu não sinto nada pelo copo dela. sim. Eu sinto pelo meu copo. Entendeu? Ah, o meu celular descarregou. Como é que eu vou pedir o meu Uber? Aí você fala, não, usa o meu. Só que assim, aquilo que eu levaria 3 minutos para fazer com o meu, eu vou levar 6 para fazer com o seu. Mas é porque eu não conheço o teu celular. Embora eu saiba manusear um, eu não conheço o seu. E eu só conheço o meu porque eu tenho uma relação com ele. Sim. Né? Então, isso chama de semiótica das paixões. Então, existem várias gradações para essas relações, que é uma relação semelhante ao que o advogado estabelece com o juiz no texto jurídico, de maneira inconsciente, mas é uma relação, né? E aí vem os argumentos. E aí, como que o advogado faz para manter essa relação produtiva, vamos se dizer, com o juiz? Tem alguma coisa específica que ele pode colocar no texto dele que vai criar essa conexão com o juiz? Então, existem alguns articuladores, né, que nós chamamos de operadores argumentativos no direito. Nas outras áreas a gente chama geralmente de coesão, mas no direito a gente chama de operador argumentativo. Que é o direito, operador argumentativo. Né? Mas, na verdade, aí a semiótica ela já não dá conta de falar desses operadores. Ela dá conta de falar dos efeitos de sentido que esses operadores vão causar ali na escrita. Né? Mas aí vem, por exemplo, a linguística de texto e ela nos dá condições de pensar assim, poxa, qual articulador eu vou usar aqui para sensibilizar o juiz? Porque é isso que o advogado quer. Sim. Exatamente isso. Entendeu? É sensibilizar, não é... Sabe? É sensibilizar. Então, existe um processo de escolha para o uso desses articuladores, desses operadores argumentativos. Que quando você usa no texto jurídico, puxa um argumento. Entendeu? Então, ó, eu vou usar o articulador aqui, no entanto, por exemplo. Pode ser bobagem, mas o no entanto pode fazer com que você ganhe muitos pontos com o juiz. Dependendo do argumento que você vai puxar a partir dele. Então, vem, por exemplo, a linguística de texto e fala da importância de se usar semanticamente o no entanto e não o portanto, por exemplo. E vem a semiótica para poder entender como é que esse no entanto que você usou, no lugar de entretanto, por exemplo, pode sensibilizar o juiz naquela relação de semiótica das paixões. Entendeu? Então, assim, como eu sou da linguística aplicada, a gente tem um pouco de dificuldade de ver um fenômeno por um olhar só. Né? Então, a gente faz essas mobilizações de diferentes teorias para a gente poder falar alguma coisa, né? Nossa, é super fascinante. A própria neurociência busca isso, né? A escolha realmente de qual vai ser o melhor artifício para chegar naquele objetivo que é a sensibilização do juiz e que no final é garantir aquilo que se espera para o seu cliente. Sim. Na verdade, talvez esse é o ponto que a gente ultimamente mais tenta entender, e é muito interessante você estar falando disso, porque isso daí vai de encontro com o que a gente já está fazendo no escritório, com conhecimento de neurociência da Angélica e agora juntando com essa explicação sua da linguística, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem um texto jurídico, uma petição, basicamente ela se resume em 3 partes, que a gente fala que é o fato, o que aconteceu, fato, direito e pedido. Então eu conto o que aconteceu para o juiz, falo qual é a fundamentação jurídica do meu direito e terceiro eu peço. Basicamente essa é a estrutura de qualquer peça jurídica. Se a gente pensar, o direito, o juiz já sabe. Sim. Você tem que colocar por uma questão legal, né, justificar com os artigos, mas assim, o juiz muitas vezes... É irrelevante. Ele fala, tá, ele já sabe aquilo. O pedido, ele vai olhar lá o que você quer. Beleza. Aonde a gente vê que é o principal ponto de uma petição, de um processo judicial? São os fatos. Sim. E nos fatos, o que a gente busca fazer? Utilizar ferramentas
que faça com que essa Aumente a conexão com o juiz gere talvez uma empatia, faça com que o juiz talvez consiga se colocar na situação para talvez, se colocando na situação, sentir aquele sofrimento que a pessoa passou naquela determinada situação. É isso que a semiótica das paixões propõe, entendeu? É esse sentimento de empatia. Porque quando a gente fala assim, semiótica das paixões, a gente pensa só em coisa boa. Não, é uma sensação. Né? Então, o que a semiótica entende? Que nós, seres humanos, nós mantemos um com o outro essas relações de sentimento. Ou de raiva, ou de coisa, sabe? Qualquer sentimento, qualquer um que seja. Então, assim, como é que você vai convencer o juiz? Como é que você vai despertar no juiz esse sentimento de empatia? Sendo assertivo. E, ao mesmo tempo, escolhendo muito bem os elementos, né? Porque aí você tem que contar os fatos, ao mesmo tempo você não pode cansar o juiz, porque você não pode gerar no juiz esse ranço. Porque ele tem pouco tempo. Entendeu? Então, isso é a semiótica das paixões, né? Isso ajuda demais o advogado numa causa. Com certeza. E por isso que é tão importante o advogado se manter atualizado e em busca de ferramentas das mais diferentes áreas para poder compor o trabalho dele. Então, quantos advogados iriam se aprofundar, por exemplo, dentro de uma área de semiótica para, de repente, melhorar um texto, um artigo? Porque a gente pode pegar um exemplo, lendo um livro mesmo. Tem livro que é tão bem escrito em relação à descrição que ele consegue envolver o leitor. Ele está lendo e o leitor ele consegue visualizar a descrição, ele consegue visualizar o ambiente, a cor, o móvel, isso e aquilo, né? Pela capacidade de descrição. Então, para eu fazer o juiz entender o que aquela pessoa passou, eu preciso conseguir descrever aquela situação de uma forma atraente para ele se colocar no lugar, argumentativa, para ele ter noção da relação que envolveu até o teu sofrimento daquela pessoa, aquele problema que ela teve, e que a solução está na mão dele. Porque pensa, né? Se eu falo para você, olha, Bruno, aconteceu isso, isso e isso, e você se envolve naquela situação, consegue imaginar, consegue ver todo aquele problema que eu passei e tal. Aí eu falo no final, então, sabe quem pode resolver esse meu problema? Você. Aí vai lá para os pedidos, né? Então, a argumentação jurídica que eu vejo nesse caso é essa articulação. E aí a neurociência, que a gente conversa muito, o que tem um ponto da neurociência, que é o sentimento. Quando a pessoa tem uma emoção, né, quando ela tem uma emoção em uma determinada situação, né, a Angélica pode explicar melhor, aquilo intensifica, potencializa o poder de decisão dela. Né? A gente fala que o juiz é imparcial, teoricamente sim, né, mas por trás ele é uma pessoa que tem experiências, tem vivências próprias, concepções. Então, assim, do ponto de vista dos estudos da linguagem, não existe essa imparcialidade. Entendeu? Pode existir uma impessoalidade. Mas uma imparcialidade não. Nós sempre temos uma opinião sobre tudo. Às vezes a gente não quer dar. Mas temos. Porque a opinião foi feita para ter, não foi feita para dar. A gente só dá quando pede. Né? Então, mas você tem. O tanto faz não existe. Né? Você fala assim, Bruno, você quer a garrafa aqui ou você quer a garrafa aqui? Eu vou falar, tanto faz. Mentira minha, eu tô querendo ser legal. Né? Eu vou preferir. O que eu quero dizer é que eu vou tomar a água aqui ou aqui. Você pode decidir, mas eu prefiro aqui. Entendeu? Então, nos estudos da linguagem, é uma coisa quase bakhtiniana isso, entendeu? Porque existem vozes que vão nos fazer ter um posicionamento sobre as coisas. Então, não existe a imparcialidade. Não existe. Por mais que o juiz não possa falar. Porque existe uma impessoalidade. Entendeu? Existe uma impessoalidade aí. Então, é isso que, às vezes, o profissional do direito tem que entender. Entendeu? Que para eu tocar o outro, eu não preciso me estender. Entendeu? Eu preciso saber do outro. E o advogado também não é bobo. O advogado vai saber quem é aquele juiz. É verdade, já conhece, dependendo da vara. Ele se informa, entendeu? Porque se é o cara que vai resolver
os seus pedidos, então você tem que saber com quem você está falando. É isso aí. Aí, ó, o que você está dizendo retoma um outro episódio que a gente teve, que a gente falou da teoria dos jogos, que se encaixa exatamente disso, né? Do equilíbrio de Nash, Poder né? estudar realmente as De possibilidades. estudar, entender os agentes que estão envolvidos naquele jogo, né? No caso aí de um processo, né? Então, entender qual é o pensamento do juiz, fazer uma pesquisa ali de como ele vem decidindo sobre determinados assuntos, né? Para conhecer melhor. Se você conhece, você pode ter um poder de articulação Bem melhor. bem melhor. E outra coisa, quando a gente fala em produção ali da narrativa, uma coisa que a gente ouve muito hoje em dia é o storytelling, que seria ali uma forma de contar a história ali de uma forma mais... Né, mais lúdica, tentar envolver mais o leitor. O que você acha dessa utilização dessa ferramenta do... Eu acho ótimo, porque tem na linguística, tem uma parte que se chama assim, uma relação imagético-sinestésica. A gente chama isso na psicolinguística, né? Que é uma capacidade que o cérebro tem de fazer relações sensoriais e criar uma imagem acústica, né? Então, assim, essas relações imagéticas, elas são fundamentais para uma construção argumentativa, para uma perspectiva de convencimento. Sim. Entende? Porque a gente visualiza uma situação, né? Por exemplo, vou contar uma coisa aqui. Por exemplo, uma vez eu fui andar de Uber, e aí eu tô no Uber e assim, eu não sei andar de carro, né? Não sei. Pelo bem da humanidade, eu não posso andar de carro. E aí o Uber, tadinho, ele fez um caminho errado e eu vi que aquela corrida, que eram 15 minutos, passou a ser 30. Eu logo achei que ele queria me matar. Só que assim, enquanto eu achava que ele era um bandido perigoso, que ele queria me matar, eu estava xingando ele. Olha, que doido. Né? Primeiro que não se xinga ninguém, né? Mas eu xingando alguém enquanto eu achava que aquele alguém era um bandido que ia me matar. Quando eu percebi que ele não era, que ele era gente boa, que ele só tinha feito um percurso errado, eu parei. Sim. Né? Então, assim, quando eu relato isso para alguém, vai te despertar duas coisas. Ou você vai rir e vai dizer, eu faria o mesmo, ou uma coisa parecida. Sim. Ou então você vai achar um absurdo, você vai pedir desculpa pro senhor agora. Né? Então, assim, isso que vai despertar em você é o que a gente chama de relação imagética, sinestésica. Você imagina a cena e, pela essa sua imaginação, você constrói uma opinião sobre o fato. Só que isso é diretamente influenciado pela maneira com que eu falo. Sim. Entendeu? É como eu falo. São os fatos que eu seleciono naquela cadeia narrativa. Entendeu? Porque eu posso estar te contando só aquilo que eu quero que você saiba. Sim. Exatamente, que vai ser utilizado dentro do direito. Né? Exatamente. Principalmente na sustentação oral. E você sabe que isso é uma coisa que a gente conversa, né? Que é sobre a atenção seletiva, né? Que a gente fala que o ser humano ele tem uma atenção seletiva. Né? A gente dá até em algumas aulas para os alunos e passa um videozinho. Tem uns alunos jogando bola de basquete, tem um time preto e o branco. E fala assim, vê o time branco, quantas vezes eles passam a bola. Enquanto isso, tem o time preto também passando a bola. E no meio do caminho ali, passa uma senhorinha fazendo moonwalk, passa um urso, passa um monte de coisa assim, super esquisita, né? E aí depois a gente pergunta para os alunos, quantas vezes o time branco passou a bola? 20 e tantas. Todo mundo acerta. Aí você fala, mas quem viu o urso passando lá atrás? Que aí todo urso? mundo, urso? Que urso? Né? E aonde a gente quer chegar? A gente direciona a atenção. Então, a gente foca a atenção numa coisa, o que está em volta ali acaba passando. E talvez a gente possa utilizar isso num texto também. Sim. Eu posso focar em determinados pontos. Eu não estou dizendo que não aconteceu outra coisa e tal. Mentindo, Não né? estou mentindo. Você só está direcionando, às vezes, a atenção Do juiz. para chegar no objetivo que você quer. Que é muito né? mais interessante. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto para perguntar um pouquinho, Bruno, duas coisas. Primeiro, você tem centenas de artigos publicados. Desses artigos publicados, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho qual deles é aquele que você mais gosta, que você mais gostou de escrever, se tem algum nesse sentido.
E você também publica em muitos idiomas, né? Como é para você escrever em outras línguas? É o mesmo processo criativo? É muito mais trabalhoso? Como que funciona? Menina, se eu te falar que eu não lembro de nenhum texto meu, assim, de bate-pronto, assim, tá, qual que você gostou? Porque, assim, como eu me envolvo com muitos textos, Sim. alguns meus, outros não, né? Às vezes escrevendo, às vezes lendo, eu não consigo memorizar. Sim. Eu brinco com os meus orientantes, assim, ó, vamos marcar uma reunião de orientação? Vamos. Aí, quando a gente marca, que a gente senta, a pessoa fala, ó, professor, o que que sua... Lembra daquilo? Eu não lembro de nada, mal lembro de você. Então, assim, na hora que eu fechei o Word, Já apagou. parece uma entidade que sai de mim, entendeu? Eu não sei mais o que está ali. Tá. Tanto é que, assim, na academia a gente tem uma ideia que é assim, mais importante do que publicar é ser citado. Uhum, Né? Então, por exemplo, eu fiz um artigo e você me citou. uhum. Para a academia, é mais sucesso Sim. isso do que eu ficar fazendo. Sim. Né? Só que, e aí, por conta disso, então, quando a gente tem um grupo de estudo, então é de praxe a gente se citarem ali, né? Entre a gente. Eu faço isso porque é uma coisa que a academia nos aconselha a fazer, mas eu não gosto. Tá. Porque eu não gosto de me ler. Olha, Não gosto. Eu fico com ódio de mim mesmo. é Eu fico assim, mesmo. gente, onde é que eu tava com a cabeça de fazer isso, sabe? Dava assim, alguém botou meu nome aí e foi. Então, eu não gosto de me ler. Tá. Eu sou muito autocrítico. Então, pelo fato de eu não gostar de me ler, pelo fato da minha memória ser muito seletiva, fechou o documento de texto, acabou, Sim. eu não sei te responder qual foi o que Tá. eu mais gostei. Mas, assim, sobre a escrever em outros idiomas, foi uma coisa que é muito trabalho, muito trabalhoso, muito mesmo. É. Depois passa por um processo de revisão, tem profissionais que são tradutores de formação, porque eu não sou tradutor, Sim. né? Então passa por um tradutor, o tradutor faz aquela higienização, faz os ajustes. Mas, assim, é um trabalho muito grande. Mas, ao mesmo tempo, também, que veio de uma maneira muito natural, porque quando a gente faz doutorado, o que é aconselhável? Que você tenha proficiência em 2 línguas. Uhum. Que geralmente é o inglês e o espanhol, ou o inglês e mais alguma coisa, né? Então, assim, esse meio acadêmico de mestrado e doutorado, eles nos colocam em uma posição de naturalizar isso, Uhum. normalizar isso, Tá. entendeu? E é trabalhoso, mas faz parte do processo, entendeu? A gente fica assim, Sim. vou publicar em inglês? Então vamos, entendeu? É aquela Sim. coisa assim que... Mas teve um texto, aí eu me lembro desse texto, que foi um texto que eu fiz, o primeiro texto em italiano, Uhum. que eu não tenho proficiência em italiano, mas eu fui aprender para escrever. Nossa. Tanto é que eu não sei falar italiano, mas eu acho que eu leio bem. Uhum. Acho que dá para viver lendo. Eu estava em Roma agora, dias atrás, e aí uma freira me pediu uma informação, e eu dizia assim, eu não falo italiano. Uhum. Aí ela disse, mas você acabou de falar, eu falei, só sei isso. É a única coisa que eu sei. Então, assim, eu não sei. Mas, assim, porque essa coisa do meio acadêmico, eles querem saber se a gente consegue ler Uhum. e escrever alguma Sim. coisa. E aí, uma revista lá da Itália falou assim para mim, olha, me convidou, né? Tinha um volume especial, alguma coisa assim. Aí, você não quer fazer? Aí eu falei bem assim, tá, porque eu gosto de dizer sim para as coisas, para a vida, Sim. entendeu? Eu gosto, ainda mais quando eu quando eu nunca passei por aquilo, é o sim, entendeu? Só que depois eu me arrependi, porque eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Eu não sei italiano, eu poderia pagar um tradutor para ele fazer a tradução, mas eu não queria. Uhum. Eu queria viver aquela experiência de dificuldade, entendeu? Uhum. Então, foram muitos dias de eu tentando fazer. E eu aprendi tanto. Hoje é um dos piores textos que eu tenho, é aquele. Não gosto dele. Mas é um texto que, para mim, simboliza uma coisa... Uma superação. Né? Uma coisa que, para quem faz pesquisa, é necessário Sim. passar. Sabe? São apuros, até porque também, Angélica, depois que a gente termina o doutorado, a gente tem que ser um pouco seletivo com as coisas. Então, assim, é bom você publicar aqui, ali, às vezes você publica nesse lugar aqui, que não é um lugar tão relevante, mas
faz parte e tudo. Mas eu acho que quando você é doutor e, sobretudo, pesquisador, você tem que ver lá fora o que eles estão fazendo. E você já publicou em vários países, né? Vários. E você agora é editor de uma revista... Eu tô... uma em Nova York e uma em Singapura. Isso, Mas são assim, duas. editor convidado. Que legal. Organizando E você volumes precisa tudo. ir esporadicamente para esses lugares? Não, depois que veio a coisa remota, não. Lógico, se a gente quiser ir, nada impede. Mas se eu Claro. também não, eu consigo trabalhar daqui. Tá. Mas eu acho que são experiências que, para quem faz pesquisa, tem que ter por 2 motivos. Uhum. Pra gente e também para eles, para que eles saibam o que a gente faz aqui. Sim. Saber o que a gente... Quem somos nós, saber Sim. que o que o Brasil está fazendo. Porque, assim, às vezes, quando a gente sai, Uhum. a gente vê que, assim, quando a gente fala que é latino, eles pensam que a gente fala espanhol Uhum. ou pensam que a gente é mexicano, Uhum. né? E, sobretudo, os países que falam inglês. Eles pensam que todo mundo ali é vizinho de Thalia, entendeu? Entende? Então, assim... Eu acho que para a gente, enquanto brasileiro, é um passo muito importante se aventurar nessas coisas lá fora, entendeu? E, inclusive, você ganhou um prêmio que é muito significativo. Foi. Que eu gostaria até que você falasse um pouquinho do prêmio Miguel de Cervantes, como que chegou para você essa notícia? Então, O que prêmio representa esse prêmio, né? Não, esse prêmio eu não sei nem te falar. De tão assim, sabe? Assim, porque, assim, imagina, o europeu... o europeu é um povo bem... Ele se protege, entendeu? Então, eu estava no Brasil, gente, escrevendo e falando em português. E aí, é de fato uma coisa que não caiu a ficha até agora. Não caiu a ficha até agora. Tanto é que quando eles entraram em contato, disse assim, se você não puder vir pegar o prêmio, a gente manda para você. Você é lógico que eu vou. Então, mas explica o que é esse prêmio para quem não sabe. O prêmio Miguel de Cervantes é um prêmio honorífico para aquilo que a Academia Hispânica entende de pessoas importantes para a pesquisa, para a arte, para a literatura, né? Então, os maiores do mundo que são agraciados com ele, entendeu? E não é por uma obra específica, é pelo conjunto da obra, né? Então, quando a gente para e pensa assim, poxa, eu acho que eu fiz bastante coisa, né? Tem muita coisa para a gente aprender e eu quero fazer um monte de coisa que eu não fiz, mas a gente já tem alguma coisa para dizer, sabe? A gente já tem alguma história para contar. Sim. E assim, quando eu cheguei lá, na Espanha, em nenhum momento eu me senti negligenciado por ser brasileiro, entendeu? Não houve isso. Sabe? Então, assim, que coisa boa, né? Porque eu saí do interior do Pará, de uma cidade de 45 mil habitantes, que não tinha universidade, né? E hoje eu estou podendo representar o Brasil numa situação tão bonita dessa, né? Tanto é que eles disseram assim para mim, você não precisa vir, faltava um mês, 20 dias, um mês. Você não precisa vir se você não puder. A gente manda para você pelo correio. Você é lógico que eu vou. Claro. Lógico que eu vou. Aí eu fiz um bate e volta na Espanha, né? Mas eu jamais poderia deixar de ir. Né? E eu tava bonitinho. Eu tava bonito. Que orgulho. No momento leonino, eu tava bonito. Tava. Ô, Bruno, agora conta pra gente o desafio que foi até de produzir o seu livro que tá aqui, né? Seu livro em espanhol. Conta pra gente como foi até pela faixa etária do livro. Foi um desafio, né, trabalhar com outro público. Conta pra gente um pouco. Foi assim. A vontade começou na pandemia. Né? Na pandemia a gente ficou, né, isolado. Aí foi um momento que a gente refletiu muito. E eu comecei a ficar triste comigo. Porque eu vi assim, gente, eu produzo horrores. Sempre produzi muito. Só que assim, eu estava infeliz com aquilo, porque eu comecei a achar que eu estava produzindo muito só para ficar academicamente ativo, sabe? Não virar um museu. Né? Que eu morro de medo de quem vira museu, morro, né? Morro de medo de virar. Então, eu falei assim, mas tá, eu estou produzindo tanto, mas para quem? Para quê, além disso, assim, sabe? Eu comecei a buscar sentido nisso e fiquei um pouco triste, um pouco angustiada. Aí, na época, um amigo meu chamado Paulo, ele é pediatra do hospital em Palmas, no Tocantins. Ele falou que ele tinha um personagem, que ele atendia as crianças caracterizado daquele personagem. Eu fiz alguma coisa com ele, escrevi, mas era um personagem que já existia, era dele, né? Mas eu fiquei com aquilo.
Aí aconteceu de eu me mudar para São Paulo. Aí eu me mudei para São Paulo. Aí eu morei um tempo com a minha madrinha e minha prima Lívia. Minha prima Lívia tinha voltado de Paris há pouco tempo. Ela morava em Paris já há muitos anos. Teve o filho dela lá, que é Ada. E eu estava ali com ela e ela me dizendo que, como mãe, ela sentia falta de uma literatura para criança boa. Que como mãe, ela falou assim, olha, Bruna, eu nem sou pedagoga, nem sou da educação, mas como mãe eu não gosto dos livros que meu filho chega da escola, eu acho que poderiam ser, eu acho que falta. Aí eu disse assim, aí eu comentei com ela do meu desejo, escreve. E eu falei assim, eu não sei fazer literatura. Eu não sei escrever para criança e não sei fazer literatura, porque o universo infantil, o que eu sei, é da época que eu era criança. Porque eu não sou professor da educação infantil. Eu não trabalho com criança. Eu não tenho filho. Eu tenho 2 sobrinhos, mas que eu não participei do processo de crescimento e educação deles. Então, né? Mas eu estava muito envolvida ali com a Ada e aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu fui estudar. E aí a editora-chefe de Buenos Aires, Ana Laura, ela disse assim, olha, Bruno, você não quer? A gente lança, não sei o quê. E eu, Ana, não sei o quê. E eu disse não várias vezes. Aí, quando eu decidi falar sim, eu falei assim, então vamos fazer uma coisa bem feita. Né? E aí eu fui estudar história, geografia do Brasil, porque a gente já tinha definido o tema que seria o Brasil, mas não era como era o desafio era pensar o Brasil para quem não é brasileiro, fugir dos estereótipos, né, e falar do Brasil para uma criança que não é brasileira. E aí escrevi, aí traduzimos para o espanhol e saiu para todos os países que falam espanhol, parte da Europa e parte dos Estados Unidos. Né? A ideia é que a gente faça uma trilogia, então em 25 vai sair o 2º volume, que já está escrito, aí está em processo de tradução, e o 3º volume sai em 26. E aí, a gente ainda não tem previsão de lançar aqui no Brasil. Né? Pode ser que a gente lance mais adiante, porque depois desses 3 volumes, a gente quer traduzir para o inglês e lançar nos países orientais, entendeu? Que legal. E já está disponível, por exemplo, na Amazon? Tá disponível na Amazon, tá disponível em todos os canais de venda. Que legal. Tá lá. E assim, no Brasil não tem, mas quem está no Brasil pode adquirir por esses meios, né? Que legal. E é muito legal porque esse livro, assim, além dele ter me sacudido muito, me tirou totalmente da zona de conforto. Totalmente. Eu fiquei apaixonado, louco nele. E a gente ganhou um prêmio pela Federação Brasileira de Letras e Artes, de melhor livro para criança. Depois a gente ganhou pela Academia Interamericana de Letras, de melhor livro em língua estrangeira. E a gente está concorrendo a um prêmio nos Estados Unidos, que é um prêmio, o maior prêmio da indústria editorial latina nos Estados Unidos. Então, estou feliz, né? Então tá sendo um sucesso já, né? Graças a Deus. E eu tô feliz demais, porque assim, eu tô dialogando com uma coisa que eu não faço nada parecido. Nada parecido. Então, assim, eu me envolvo com pesquisa da pesada, entendeu? Em todos os níveis, e nada lembra. Então, assim, quando eu quero descansar, aí eu vou e faço, né? Mas foi muito legal. E o 2º volume é sobre a África. Eu fui estudar história, geografia, cultura, aquela coisa. Eu descobri tanta coisa, menino, que eu não sabia, né, sobre a África. E o 3º volume vai ser sobre futebol, para a gente poder lançar no contexto ali da Copa. Muito legal. Para a gente ir encaminhando aí pro final, conta pra gente seus últimos projetos, né? O que você está envolvido aí ultimamente? Olha, muita pesquisa, né? Muita pesquisa, mas tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é uma empresa de assessoria acadêmica, que eu e Tiago, um amigo meu do direito, Tiago Sartori, a gente está fazendo junto. Então, a gente fez... Na verdade, era uma coisa que eu já fazia, só que agora eu estou fazendo em parceria com ele.
A gente montou uma empresa de assessoria acadêmica. Então, é mentoria. A gente dá mentoria para quem quer fazer mestrado, doutorado, para quem está com dúvida de como fazer sua dissertação, sua tese, entendeu? Como é que se faz um projeto de pesquisa. Eu quero tentar mestrado e não sei fazer um projeto de pesquisa. A gente faz uma mentoria com você. E tem as clássicas coisas que os professores de português fazem, né? Que é revisão de texto, preparação de texto. Só que agora tudo isso com o Tiago e agora de uma maneira mais ampla, né? Porque até então eu fazia, mas eu fazia só, entende? Mas agora com o Tiago. E Tiago é maravilhoso porque ele me completa, né? Então, assim, ele cuida da divulgação, ele cuida das redes sociais, inclusive eu vou deixar o Instagram, vocês colocam, tá? A gente coloca no vídeo, coloca na descrição também. Isso, por favor. E aí, Tiago é ótimo, porque Tiago, ele é assim, ele tem todo um capricho de pensar a divulgação da página e ele tem toda uma paciência de atender o público que está interessado, né? E aí, a gente divide assim, né? Eu falo assim, olha, você vai cuidando disso, eu vou cuidando daquilo e depois a gente se ajuda. E está sendo muito legal. E isso veio também, Angélica, no momento que eu estou voltando a dialogar muito próximo com o direito, né? E como o Tiago é do direito, então, assim, eu preciso me manter, sabe? Com coisas novas do direito. E aí acaba que está sendo bem legal. Não, mas agora imagina que honra, né? Uma pessoa que está começando na vida acadêmica, ter oportunidade de aprender com você, que tem centenas de artigos publicados, tem livro publicado. Então, assim, você vai direcionar realmente essa pessoa para o objetivo que ela vai ter, né? Isso é muito legal. Muito legal e muito necessário, porque tem um público, menina, muito grande, de que quer investir na carreira acadêmica, tipo, quer tentar um mestrado, abrir o edital, mas pede um projeto de pesquisa, não tem ideia de como. Tem um monte de gente. Não sabe nem por onde começar. E quem já está lá, então, às vezes, quem está lá tá com a tese, mas o orientador tem tantos para ajudar que às vezes não dá tempo, não dá conta. E às vezes também, e eu como orientador também percebo isso, que às vezes uma segunda voz ajuda melhor. Sim, o nosso aluno. Verdade. Ele está tão imerso ali com a gente, ele já sabe tanto ali os truques da gente, que a gente já passa a colaborar pouco. Né? Então, alguém de fora vem, dá uma ajuda, eu acho que é interessante. Uma outra visão, né? Sim. Agora, essa coisa da escrita, como a gente estava falando, é técnica. E essas técnicas é que as pessoas não têm, né? No início do podcast, você falou assim, você escreve. Eu escrevo, mas é técnica, entende? Eu não faço nada de extraordinário, assim, né? Nada que... Nada que você perceba, né? Nada que você tenha consciência de como é extraordinário. Mas é isso. Mas foi muito bom esse bate-papo aqui, essa conversa. Agradeço, Bruno, mais uma vez pela... Eu tô com a boca que nem saliva. Pelas Tanto que a gente aí. conversou. Mas foi muito bom, muito produtivo. E só para finalizar, assim, é muito interessante como essa experiência sua da linguística, ela interage com o que a gente já conversa muito aqui sobre persuasão, texto, neurociência, direito e educação, né? Ela parece que está tudo realmente muito interligado, né? Mas eu gostei muito também, Bruno. Espero que a gente tenha outros momentos como esse. Foi Se muito vocês legal. não me chamassem, eu ia ficar seriamente nervoso. Não. Chamaremos mais vezes. Ele mandou mensagem para mim assim, olha, mas você pode declinar se você... Imagina. Tu acha? Bruno, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Até o nosso próximo podcast. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.